Glória a Deus. Retornamos, amados. Tivemos um pequeno problema aqui na transmissão, mas voltamos. Glória a Deus. Retornando, a necessidade real em que cada família ela precisa estar se colocando diante de Deus para buscar de Deus uma restauração no centro, no seio da sua casa, no seio da sua família, aonde haja um altar realmente erguido e levantado para adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus. Nossas famílias precisam estar preocupadas com isso, porque Jesus ele não quer ter apenas a preeminência lá no culto, na igreja, mas Ele quer ter preeminência no nosso lar, na nossa casa, nos nossos quartos, nas nossas salas, nas nossas cozinhas, em cada lugar da nossa casa. Mas Ele quer principalmente que o nosso coração esteja nele, firmado nele, confiando e caminhando na presença com Ele. Então, glória a Deus por isso. Glórias sejam dadas a Deus, porque Deus está nos permitindo um tempo de restauração, de reconciliação, de renovação. Então aproveite esse tempo, para que quando os templos novamente se abrirem, possamos ir aos templos, mas não sejamos mais as mesmas pessoas. A igreja, a partir desse momento que estamos vivendo, um momento que nunca se viveu por nenhum de nós, mas que hoje estamos vivendo, quando voltarmos aos nossos templos, que é a igreja, que sou eu, que é você, somos nós, não sejamos mais as mesmas pessoas. Que a igreja mude, que a igreja se reposicione diante de Deus, para que nós possamos ver um tempo novo sobre a igreja evangélica brasileira. E um tempo novo de Deus sobre as nossas vidas. Pois Deus assim quer tratar conosco. Deus está nos chamando para perto. Ele quer ter intimidade, Ele quer ter proximidade, Ele quer ter relacionamento conosco, a começar das nossas próprias casas. Onde cada homem, cada mulher, cada servo e cada serva de Deus se posicione corretamente diante dEle, da maneira que o agrada, da maneira que glorifica o nome dEle, que exalta o nome dEle. Glórias sejam dadas a Deus por isso. Nossa adoração, se Cristo não estiver no centro, a nossa adoração será vazia. Porque Ele deve ser aquele a quem adoramos, aquele a quem louvamos, aquele a quem glorificamos, aquele a quem bendizemos. Ele tem que estar no centro. Ele tem que ser o foco principal, maior e único da nossa adoração, do nosso louvor. E glorificarmos a Ele, glorificarmos ao Pai, glorificarmos ao Espírito Santo, porque sabemos que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão presentes na vida da igreja e nesse relacionamento diário que este Deus Trino deseja ter com cada um de nós, onde o Espírito Santo é a pessoa responsável de nos ajudar, de nos conduzir, de nos orientar, de nos guiar. Como Ele mesmo deixou bem claro, Ele vos guiará em toda a verdade. Então precisamos, Ele é o Espírito de súplica, Ele é o Espírito de oração, de fortaleza, de sabedoria, é o Espírito da verdade, é o Espírito da vida. Então precisamos que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos ensinando até mesmo a orar, nos ensinando até mesmo a louvar, nos ensinando até mesmo a adorar, porque muitas vezes não sabemos as palavras que devemos usar, mas o Espírito Santo ele deve estar dentro de nós, intercedendo e clamando, até mesmo com gemidos inexprimíveis, porque muitas das vezes as situações que vivemos, em meio à adoração e louvor, quando estamos ali diante de Deus, às vezes nos faltam as palavras, mas o Espírito de Deus, Ele clama ao Pai, Ele intercede, Ele clama pelas nossas vidas. E nós precisamos, como Ele mesmo falou, sermos um com Ele. Um com Ele. Então que busquemos ao Espírito Santo, como nunca buscamos anteriormente. O culto não foi feito para agradar aos homens, e nem a música, os cânticos existentes em nossos cultos, não foram feitos para entreter, quer dizer, dar entretenimento, né? Eu ficar ali
aproveitando aquele momento, não é isso? Como se eu pudesse, de repente, botar uma música bonita e ficar admirando a natureza, não é? Não, os cânticos não são feitos com essa finalidade. Não são feitos para essa finalidade, de maneira nenhuma. Eles são realmente feitas e elas têm um destino, elas têm um endereço certo, aos céus. É aos céus. No Salmo 40, verso de número 3. Abra sua Bíblia lá no Salmo 40, versículo de número 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Que coisa maravilhosa! Pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. É a Ele, é ao nosso Deus. Todo cântico, todo louvor deve se voltar para Ele, totalmente para Ele. E aí veja mais uma importância de eu orar e de eu cantar, de eu louvar com entendimento. Para que eu olhar a letra de um cântico e eu entoar aquele cântico, eu possa entender o que eu estou trazendo diante do meu Deus. Pois é para Ele. É para Ele que esse cântico deve ser entoado. É a Ele que o nosso coração deve adorar através de cada cântico. Mas eu vou dizer, amados, sem medo de errar, que até muitos que às vezes cantam. Eu não posso afirmar que todos que estão dentro de um ministério de louvor, por exemplo, que cantam, que tocam, e tocam cânticos, cantam, ministram, vamos dizer assim, louvores a Deus em suas igrejas, muitas das vezes, talvez muitos deles não tenham entendimento daquilo que eles estão cantando. Porque é muito comum, às vezes, ir numa igreja, e às vezes, quando estamos ali no culto, durante aquele período de cânticos, de louvor, temos ali um grande número de irmãos tocando, cantando, que são integrantes daquele ministério de louvor, mas quando acaba aquele período, é muito comum você, às vezes, ver esses mesmos irmãos saindo, vão para o fora do templo, e lá fora vão para a cantina, e conversam, e ficam fora do templo, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada. Então, isso já me leva a entender claramente que muitas das vezes nós temos músicos e cantores que não são profissionais, em sua grande maioria, mas que muitas das vezes eles se colocam numa posição como dizendo: a minha responsabilidade é essa, o meu dever é esse, missão cumprida, eu saio. Bem, vamos entender que necessariamente não é porque se cantou vários hinos, se tocou vários hinos, se cantou muito bem, tocou muito bem, que a missão foi cumprida. Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. E eu vou dizer, Deus não ouve como o homem ouve. Deus, Ele conhece os nossos corações e a sinceridade de cada um de nós. Mas é bem certo, é graças a Deus, que também temos muitos e muitos irmãos que estão com essa responsabilidade maravilhosa de levar a igreja pelo caminho da adoração, através de cantos, louvores, através de instrumentos que são tocados e que são realmente instrumentos tremendos nas mãos do Espírito Santo. Glória a Deus pela vida desses amados irmãos. Mas eu estou apenas trazendo para a balança, porque é uma balança que se coloca, em que nós vamos estar nos examinando diariamente, para nós não cairmos também nesse erro. Temos que ter muito cuidado com isso, principalmente chamados aqueles dias de festividades, dias de programação especiais, não é? Aonde muitas das vezes exatamente o que eu acabei de narrar são fatos reais, que acontecem muitas das vezes. Jesus disse também àquela mulher samaritana o que adoração é. Em primeiro lugar,
em João 4:24. Ele diz ali em João 4:24: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Que coisa maravilhosa. Eu preciso adorá-lo em espírito e em verdade. Então, ele está dizendo que a minha adoração precisa ser bíblica. Precisa ser bíblica. Certo? Tenho comentado no decorrer da ministração aqui desta palavra que é necessário que a nossa ministração seja bíblica. A minha adoração seja bíblica. O meu entoar louvores seja bíblico. Espírito e em verdade. Porque se eu não tenho conhecimento dessa verdade, se eu não tenho entendimento da palavra, não há uma adoração verdadeira. Porque eu estou adorando sem entendimento. O nosso culto ou é verdadeiro e bíblico, ou ele pode ser totalmente desagradável, ao ponto de ser achado até como anátema diante da presença de Deus. Se nós não tivermos todo cuidado e obedecermos os princípios da adoração, que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, a adoração precisa ser também sincera. O texto diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, ela também precisa ser sincera. Ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração. De um coração sincero, de um coração que se volta a Deus porque o ama, porque deseja conhecê-lo, porque deseja experimentar dele, deseja provar. A palavra diz: conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Eu tenho que prosseguir em conhecer cada dia da minha vida. Em cada momento da adoração, em cada momento em que eu me debruço sobre a palavra, em cada momento que eu adentro ao santuário, em cada momento que eu subo ao monte, em cada momento que eu me coloco na presença de Deus, precisa ser de forma sincera, espontâneo, alegre, algo prazeroso na presença de Deus. Porque adorar, orar, louvar, ministrar cânticos a Deus não pode ser algo enfadonho. Não pode. Mas tem que ser algo que nos traga prazer. Porque a nossa adoração precisa tocar o coração de Deus, de tal maneira que ele se alegre, que ele se regozije, que ele tenha prazer na nossa adoração. E se ele tem prazer na nossa adoração, ele vai ter prazer em mim e vai ter também prazer no amado e na amada. Um adorador precisa entender que a sua vida tem que ser a vida da sua adoração. Deus não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem de maneira transparente. Porque a prática da adoração é algo que tem que ser cultivado. Como uma semente que é plantada e ela é cultivada. E ela vai desenvolver as suas raízes. E essas raízes vão penetrar na terra. Então a adoração também tem que ser uma semente a ser cultivada, de maneira que as raízes dessa adoração, elas penetrem profundamente na nossa alma, penetrem profundamente no nosso ser, e que o nosso espírito, ele realmente esteja livre, através do quebrantamento da alma, através da entrega, da renúncia, através de uma vida que se coloca diante de Deus, que se apresenta diante de Deus com sinceridade, porque quer viver uma existência de uma vida nele, com ele, para ele, por ele. Então essa existência, como homem de Deus, como mulher de Deus, nós precisamos exercer essa existência e vivê-la na presença dele. Já lemos com a igreja o texto
em que fala que nós somos os ramos, mas não ramos naturais, ramos que foram enxertados na oliveira. Os ramos naturais é o povo, é a nação de Israel, mas nós não. Mas fomos enxertados. E a minha palavra diz que, se estamos ligados nele, produziremos frutos. E se eu produzo frutos, é porque eu estou recebendo seiva, eu estou recebendo a vida que vem das raízes, que vem pelo tronco, que sobe e adentra por dentro deste ramo que sou eu. Eu recebo a vida de Deus. Então a adoração é algo essencial. A palavra é essencial. Não podemos separá-las uma da outra de maneira nenhuma. Elas precisam andar juntas, inseparáveis, durante todo o decorrer da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional, da nossa adoração, do nosso serviço, do nosso ministério, sempre palavra e oração. Palavra de Deus, vida de oração, precisam ser constantes, permanentes na nossa vida. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. De repente, alguém acha que pode viver uma vida errada, porque quer viver uma vida errada. Mas quando chega na igreja, ele acha que de repente ele pode separar a vida dele da adoração que ele quer prestar. Mas não pode. Tanto a minha adoração, quanto a minha vida, como homem de Deus, elas são inseparáveis. Ou eu sou um adorador, ou você é uma adoradora, ou nós somos adoradores 24 horas do nosso dia. Independentemente onde estamos, é claro, em lugares corretos, bons, isso evidentemente. Salmo, primeiro Salmo já é bem claro. Aonde não devemos nos assentar, aonde não devemos ser encontrados, na roda dos escarnecedores, já sabemos, temos conhecimento, que não devemos colocar os nossos pés em qualquer lugar, somos chamados a uma vida de conduta moral e ética, corretos, pautados pela palavra de Deus, numa obediência, numa dedicação, num esforço, na prática desses ensinamentos que a Bíblia nos ensina e nos transmite. Então é claro, eu entendo que não dá para dissociar uma coisa da outra. Adoração da vida de adorador, a vida de adorador da adoração. Não, elas estão unidas. Deus não vê de maneira separada essas coisas. Não vê. Se a vida não estiver certa com Deus, o culto poderá ser uma ofensa a Ele. Em Provérbios, no capítulo 15, no verso 8, Provérbios 15, abra sua Bíblia, Provérbios 15, versículo de número 8. Glória a Deus. Acharam? Glória a Deus. Provérbios 15, verso 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então veja, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Então eu não posso andar como ímpio, porque eu não vou conseguir prestar um culto, uma adoração, ou trazer um sacrifício a Deus agradável. Há um cântico que estamos constantemente ouvindo, não é? Que tem muito a ver com a adoração, na verdade, em que falamos que Deus ele fornece o fogo, mas eu o sacrifício. Deus só derrama fogo se o sacrifício for agradável. Lembremos de Elias, que subiu ao monte, restaurou o altar, não foi verdade? Ele restaurou o altar, derramou água,
E somente depois prestou o seu culto, o seu sacrifício, e o fogo desceu, em sinal de que Deus se agradou, em que Deus se alegrou, em que Deus teve prazer na maneira como Elias fez. E isso não é diferente com nenhum de nós. Claramente temos ali princípios importantíssimos para a nossa adoração. E mais uma vez, falamos sobre a restauração do altar. Por isso estamos em casa, para que os nossos altares, nas nossas casas, estejam restaurados para a glória de Deus. Continuemos. Deus rejeitou Caim antes de rejeitar sua oferta. Está lá em Gênesis 4, versículo 5. E ele já rejeitou o ofertante antes de rejeitar a oferta. É isso que temos que entender. Não adianta querer trazer uma oferta agradável a Deus se a nossa vida não agrada a Ele. Lembremos de Saul, que ali sacrificou, que fez, e depois foi repreendido quando Samuel chegou, porque Deus não se agradou da maneira, da vida de Saul. Então, nem tão pouco, Deus poderia se agradar do sacrifício, o qual ele havia apresentado diante de Deus. Deus não está preocupado, irmãos, com métodos, porque vivemos tempos em que muitas igrejas estão procurando métodos. Precisamos de métodos para encher a igreja. Mas M. Bondes disse: nós estamos procurando melhores métodos. Deus, porém, está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, unge homens. A unção que Deus dá é sobre a vida de pessoas. E às vezes queremos formular ideias, fazer projetos, estabelecer novos métodos, novas formas, para Deus agir, para o Espírito Santo agir. E aí não compreendemos que Deus não vai ungir aquele método, Deus vai ungir a vida das pessoas. Porque às vezes achamos que é mais fácil elaborar métodos do que ter uma vida consagrada diante de Deus. De ter uma vida piedosa, uma vida de busca, de adoração, de louvor, de quebrantamento, de entrega. E aí tentamos encontrar métodos, maneiras, que possamos atrair novas pessoas, não é verdade? E com isso aumentar o número de membros que vão ser arrolados lá no hall de membros da igreja. É coisa séria. É muito sério o que nós estamos estudando aqui hoje. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance, de como se apresentar diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. É o que lemos em João 4,24. Em espírito e em verdade. Cada adorador precisa estar em espírito e em verdade diante de Deus. Estar com o seu homem interior reto, íntegro diante de Deus. O espírito, o homem interior em comunhão com o Espírito Santo. Ele precisa ser verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a sua vida fundamentada, alicerçada sobre a palavra de Deus. O profeta Isaías levantou a voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. Davi foi um homem que entendeu isso. Rofini e Finéias trouxeram o arco da aliança, símbolo da presença de Deus, para o acampamento, e o povo foi derrotado, porque estava vivendo em pecado. Está lá em 1 Samuel, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 22. A palavra de Deus disse: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer.
E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Está lá em Amós, capítulo 5, verso 21 ao verso 24. Livro de Amós, depois abra. São livros que não são muito grandes, né? Muito extensos, com muitos capítulos, como Amós, como Miqueias, mas são livros que trazem palavras maravilhosas, inclusive muito atuais para os nossos dias. A Bíblia é um livro extremamente atual, e glória a Deus por isso. O adorador precisa entender que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus. Uma vida sem culto a Deus é querer prestar um culto a Deus sem vida. Não dá para dissociar uma coisa da outra e separá-las, não dá. Elas estão intrinsecamente ligadas. A vida do adorador e a sua adoração. O seu testemunho, o seu comportamento, a sua vida. Ela tem tudo a ver com a sua adoração, ou caso contrário, a sua adoração não terá nada a ver com a sua vida. Então temos que refletir muito a respeito disso. Culto sem conexão com a vida diária, meu Deus, veja bem, culto sem conexão com a vida diária é o quê? É um show? É um espetáculo? Não. É uma coisa muito séria, não é verdade? Quando nós pensamos nos altares de nossas igrejas, quando pensamos nos púlpitos de nossas igrejas, aonde é essencial que dentro de cada um de nós haja verdadeiramente vida, comprometimento com Deus, relacionamento com Deus, vida de intimidade com Deus, vida de proximidade com Deus, e nós precisamos disso. Precisamos de mais disso, porque como teremos discernimento, como teremos entendimento a respeito daquilo que muitas das vezes está diante dos nossos olhos, se nós não conseguimos discernir o que está diante de nós? Precisamos que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê discernimento espiritual, para que possamos conduzir a nossa vida, conduzir nossa família, conduzir a nossa vida familiar, nossa vida sentimental, nossa vida amorosa, a nossa vida profissional, a nossa vida relacional, seja família ou com outros. Precisamos que o Espírito Santo esteja conosco, para que a nossa vida realmente ela seja uma vida que agrade a Deus. E aí quando nossos lábios se abrirem, quando o nosso coração se rasgar diante de Deus, a nossa adoração ela irá diretamente tocar o coração de Deus. Porque a nossa vida não está desassociada da nossa pregação, das palavras do nosso testemunho, mas elas interagem. São uma coisa só. A vida de adoração, a vida do adorador, o adorador e a sua adoração a Deus. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas é a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Romanos capítulo 12, verso 1. Maravilha! Vamos ver? Vamos examinar a palavra? Em Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos abrir a nossa Bíblia. Também estou abrindo a minha. Eu não anotei essas referências para poder abrir juntamente com os irmãos. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, o nosso corpo, ele deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a palavra que me diz. Exige de mim santidade, exige de mim vida verdadeira, vida de servo legítima, porque dessa forma, e só dessa forma, seremos agradáveis diante de Ti. O nosso culto será um culto racional, não será desprovido de entendimento, mas estaremos com todo entendimento, com toda clareza no nosso pensar, quando entoamos cânticos, quando abrimos nossos lábios em meio à adoração, para apresentarmos a Deus as nossas vidas e rendermos a Ele glórias e aleluias, e através dos nossos cânticos declararmos verdades, porque, amado, todo cântico, a sua letra, ela deve estar exatamente pautada sobre a palavra de Deus. Nenhum cântico pode ferir a palavra de Deus. Nenhum cântico. Se nós cantássemos, por exemplo, um cântico, fizéssemos um cântico aqui agora, e escrevêssemos, por exemplo, Senhor, para que ao entrar no teu templo, o véu possa ser rasgado e possamos assim adentrar a tua presença diante do Santo dos Santos. Ué, mas espera aí, amados, veja bem, o véu vai ser rasgado ainda, mas o véu já foi rasgado. Jesus já nos consagrou um caminho que está aberto, um caminho vivo, que foi consagrado pelo seu sangue, pelo seu corpo ferido, moído, transpassado naquele madeiro, pelo seu sangue derramado, que nos purifica de todo pecado. Que coisa maravilhosa, porque entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Hoje somos filhos de Deus, porque Deus nos deu esse poder de sermos chamados filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Então eu tenho livre acesso ao trono da graça de Deus. Eu posso me achegar à presença de Deus. Até um cântico que diz, que quem já entrou no Santo dos Santos sabe viver em outro lugar. Coisa maravilhosa, não é? Eu entendo que aquele que já aprendeu a importância de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, que já rasgou o seu coração, a sua alma, sabe o quanto é maravilhoso, o quanto é prazeroso, o quanto é gostoso desfrutar dessa comunhão, desse relacionamento com Deus, dessa intimidade com Deus, que Deus deseja exatamente fortalecer esse relacionamento, ampliar, amadurecer esse relacionamento, se revelando a mim, se revelando a você. Então, querido, meu Deus, como é importante que nós possamos entender que cada letra, cada cântico que vai sendo entoado dentro de nossas igrejas, que são colocados no culto de nossas igrejas, todo cântico tem que ser bíblico, tem que estar respaldado pela palavra. Mas, pastor, não podemos ter emoções, emocionalismo. Cuidado, temos que ter cuidado. Ter emoção é uma coisa, emocionalismo pode ser uma falta de controle em emoções, e aí entrarmos totalmente fora daquele contexto que para Deus o que é adoração com emoções e que não é adoração para Deus com emoções descontroladas. Então eu preciso entender aquilo que eu estou cantando. Se eu não entendo, eu preciso parar e preciso examinar a palavra para entender o cântico. Lembro, o professor no seminário, ele havia muito essa preocupação em de nos ensinar a examinar os cânticos, para que não venhamos a introduzir cânticos em nossas igrejas que podem estar até ferindo a palavra de Deus, indo na contramão da palavra. Temos que ter muito cuidado com isso. Somos também responsáveis como pastores a termos esse cuidado com todo o cântico que é ministrado em nossas igrejas. O nosso culto
deve ser um culto agradável a Deus. Mas continuando, o profeta Jeremias denunciou o perigo de uma reforma externa sem uma transformação interna. E a falsa confiança no templo, no culto, na liturgia. Está lá em Jeremias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15, anote. Depois você examine esse texto. É algo muito sério. Não adianta se preocupar com o exterior somente, enquanto o interior não está bom. Imagina se fôssemos comprar uma casa e se ao chegarmos no local aonde o corretor nos aguarda para nos apresentar o imóvel e eles nos mostrasse todo o lado de fora da casa, todo o exterior da casa, e esse exterior estivesse muito bem cuidado, muito bem pintado, olhando de fora esta casa, uma casa, poxa, é a casa dos sonhos, é aquela casa que aquela mulher vai dizer que eu sonhei a minha vida inteira, aquele homem, poxa, que casa bonita, casa boa, e aquele corretor dissesse, então vamos aproveitar, já que vocês gostaram, estão satisfeitos, coisa boa, vamos fechar o negócio. Você fecharia o negócio? Olhando só o exterior? Para você isso é o suficiente? Ou você exigiria, não, agora queremos ver lá dentro. Vamos ver se lá dentro é tão bom quanto aqui fora parece. Vamos ver se o que está dentro reflete realmente o que está do lado de fora. Então, se nós somos chamados casa de Deus, habitação do Espírito Santo, então Deus também tem um cuidado muito maior ainda, uma preocupação muito maior com o que está dentro de nós, além do que está do lado de fora. Deus olha dentro de nós. E o que está dentro de nós é muito importante, é essencialmente importante na nossa vida como cristãos, como adoradores. Porque senão, queridos, poderemos ser rejeitados e não sermos conhecidos nos céus como adoradores. Mas a minha voz, a sua voz, a minha oração, a sua oração, o meu cântico, o teu louvor, o meu louvor, a nossa adoração, devem ser conhecidas nos céus, até mesmo pelos anjos. Estão continuamente na presença de Deus. E que as nossas orações, nossos louvores subam à presença de Deus como um cheiro agradável a Deus. Que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, aonde não somente o exterior está sendo trabalhado, mas o interior está sendo trabalhado. O interior está sendo moldado por Deus, está sendo aperfeiçoado por Deus. E como isso acontece, pastor? Todos os dias. Todos os dias a nossa casa é arrumada, é varrida, é limpa. Agora então, com esse momento que vivemos, na verdade, as mulheres estão aí passando cloro, ativado, não é isso? Água sanitária, produtos de higiene, não é? Produtos que realmente venham nos garantir, né, uma limpeza realmente correta, não é isso? Há todo um cuidado. Então, meu querido, veja bem, se essa casa na qual eu habito, na qual você habita, merece todo esse cuidado, e a casa que somos nós, morada do Espírito Santo, aonde Deus deseja se manifestar, aonde Deus deseja se fazer presente todos os dias da nossa vida. Glória a Deus, não é? Temos que ter muito maior cuidado ainda com esse tabernáculo terrestre. Glória a Deus, porque Deus quer nos usar. Deus quer usar a sua igreja. Glórias a Deus. O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, é tempo perdido. Se nós não conseguimos adorar a Deus
de maneira que Ele se agrade da nossa adoração, do nosso louvor, o nosso tempo foi todo perdido, porque não conseguimos tocar o coração de Deus. Por isso não adianta encher um culto, festividade, tantas e tantos eventos, tantas e tantas coisas, se muitas das vezes tudo que está sendo feito não está tocando o coração de Deus, não está chegando diante dele como algo agradável. Então temos que entender que os princípios estabelecidos para a adoração foram estabelecidos pelo próprio Deus, da maneira como Ele deseja ser adorado, em espírito e em verdade, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto com entendimento, um culto com inteligência, um culto com a sabedoria não humana, mas a sabedoria que procede da palavra, que procede do Espírito de Deus para o nosso ser. O profeta Malaquias, lá no capítulo 1, do verso 6 ao verso 14, anote aí, Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. O profeta Malaquias vai falar dos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto, não ofereciam o seu melhor, faziam a obra do Senhor relaxadamente. Que coisa séria. Deus aconselhou a apagar o fogo do altar e a fecharem a porta do templo. Eu fico a pensar nesse texto, e quando usa essa expressão, apagar o fogo e fechar a porta do templo, eu fico a pensar que hoje estamos exatamente vivendo isso. As portas dos templos estão fechadas. E talvez muitos estejam dizendo, é por causa do Covid-19. Querido, esse é o Covid-19. Pode ser que não apareça o Covid-20, o Covid-21, e aí? Não. Eu quero pensar que as portas fechadas do templo é um momento de reflexão para a igreja. É um momento de se reposicionar diante de Deus. É um momento de consertar o altar da sua vida. É um momento de se voltar para Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, de glorificar a Ele, de realmente prestar um culto racional a Ele, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, um culto com entendimento, um culto onde cada adorador, a sua vida, seja uma adoração, aonde o seu comportamento, a sua conduta de vida é adoração a Deus, porque achamos que adoração é quando oramos, adoração é quando lemos a palavra, adoração é quando cantamos cânticos. Não, meu querido, eu posso adorar a Deus sem sequer abrir a minha boca. Muitas das vezes o silêncio pode se tornar adoração diante de uma acusação, diante de uma afronta, diante de um momento em que algo vem até mim, vem até você, para nos tirar da presença de Deus, mas o nosso silêncio, a nossa obediência, a nossa posição se torna adoração a Deus. Porque toda vez que eu vivo, toda vez que você vive a palavra, toda vez que eu obedeço, toda vez que você obedece a palavra, meu querido, nós estamos adorando a Deus. Cada vez que eu pratico, que você pratica a palavra, estamos adorando a Deus. Estamos agradando a Deus, estamos glorificando a Deus. Estamos assim forjando corações de adoradores. Coisa maravilhosa, não é? De tudo que deve se cuidar, cuida do teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Meu amado, imagina as saídas do coração do homem. Essas saídas não podem estar entupidas. Elas não podem estar contaminadas, porque senão no sair uma adoração contamina, tira a vitalidade, não há vida, não há. Se as saídas do nosso coração estão entupidas, nada sai. E se elas estão contaminadas,
Qualquer coisa que flui e sair por ali, contamina. O que contamina o homem? Não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. Quantas vezes queremos adorar a Deus durante a semana? Palavrões, xingamentos, palavras, sabe, de injúria, palavras de murmuração, palavras que machucam, que ferem uma pessoa. E aí como vamos prestar um culto a Deus de adoração? Se as saídas do coração estão contaminadas. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Então temos que cuidar, e cuidar seriamente, porque do meu coração eu sou responsável por ele. Você é responsável pelo seu coração. Há um tempo atrás na televisão, lembro que havia uma propaganda em que alguém que estava com seu coração ruim, às vezes sujo, maltratado, ferido, e aí ele precisava receber um novo coração, não é? E a pessoa depois apareceu com um coração vermelhinho, novinho, intacto, né? Que coisa, não é? Então eu fico a pensar, como está o nosso coração diante de Deus? O que realmente está dentro dele? Porque, meu querido, eu e você um dia, é certo, iremos partir desta terra. Se vai ser o Covid-19, se vai ser o Covid-20 ou 21, eu não sei. Se vamos deitar e não vamos acordar, eu não sei. Se vamos levar um tombo, bater com a cabeça e morrer ali, eu não sei. Uma coisa eu sei, todos nós, se não formos arrebatados, desceremos ao pó, de alguma maneira. Lá no óbito, causa da morte. Mas está discriminado lá. Mas nenhuma dessas causas determina aonde eu vou passar a minha eternidade. E nem determina onde vai passar a sua eternidade. O que determina aonde eu vou passar a minha eternidade, você vai passar a sua eternidade, depende do seu testemunho, do seu comportamento de vida, da sua vida de fé e prática nas Escrituras, ou não, de abraçar e viver essa palavra, ou de rejeitá-la, de abandoná-la, de esquecer dela, de abandoná-la. Então veja que nós estamos sendo chamados a um tempo de restauração. E como aqui falamos, não é? Lá em Jeremias, no capítulo 7, de verso 1 ao verso 5, que fala sobre, não é, as portas do templo lá, não é? Ou melhor, Malaquias, perdão, o texto é Malaquias, não é? Em Jeremias fala sobre culto, liturgia, sobre o templo também, é verdade, mas é em Malaquias que o texto vai falar sobre a questão, não é, do fogo do altar que deve ser apagado e de se fecharem as portas do templo. Está lá em Malaquias, do capítulo 1, do verso 6 ao 14. É muito importante entender que as portas do templo vão ser abertas novamente. Glória a Deus por isso. Voltaremos os cultos com nossas portas abertas, mas, meu querido, eu estou com algo no meu coração, dentro de mim. Os cultos não serão mais os mesmos. As nossas reuniões não serão mais as mesmas. A nossa posição não pode ser mais a mesma. Não pode. Esse é um tempo que Deus está proporcionando à sua igreja para restaurá-la, para erguê-la, para trazer à igreja uma existência onde haja significado, onde haja vida, onde haja realmente um testemunho de que nós somos a verdadeira igreja de Cristo, para que não haja mais dúvidas, nem sombra de dúvidas, qual é a igreja verdadeira de Jesus. A quem estamos honrando a Deus? Ou ao mundo? A quem estamos honrando? A Deus ou ao mundo? O culto que temos prestado era para Deus ou era para nós mesmos? Estávamos preocupados em pregar com eloquência, com palavras bonitas, numa demonstração de conhecimento, mas sem experiência, sem vida? Estávamos preocupados em tocar muito bem, em cantar muito bem, fazer tudo bem, só a nossa vida que não ia bem.
Então, na verdade, estávamos nos enganando a nós mesmos. E talvez também sendo enganados, na verdade. Porque quando nossos púlpitos, a palavra de Deus não é mais pregada de forma genuína e clara, quando o Evangelho não é mais proclamado de maneira que o Evangelho é aquele que fere, aquele que abre a ferida, é aquele que rasga, é aquele que penetra no profundo da alma, é aquele que traz para fora toda a sujeira, é aquele que vem mudar, que vem trazer cura interior da pessoa, é aquela que vem mudar não somente a realidade, mas também trazer solução aos problemas do passado, porque ninguém que vive o Evangelho de um passado mal resolvido consegue viver um Evangelho pleno, não consegue entender o que é andar em novidade de vida. Então nós precisamos hoje, nesse momento que nos encontramos aqui, de refletir e refletir seriamente dentro da palavra. Amém? Que esse tempo seja um tempo de nos reposicionarmos para que haja fogo no nosso coração, para que haja fogo no nosso homem interior, para que o nosso ser realmente se abra diante de Deus, aonde sejamos um, somente um, eu e a minha adoração, você e a sua adoração, nos apresentando diante de Deus, de maneira que sejamos aceitáveis e agradáveis a Ele. Glória a Deus. O adorador precisa ter luz na mente e fogo no coração. Jó 42, versos 5 e verso 6. O adorador é uma pessoa que arde no altar. Em Jó, capítulo 42, no verso 5 e no verso 6. 42, versos 5 e 6. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa maravilhosa. Jó, no final do seu livro, ele vai declarar: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Então Jó, ele passa a ter uma experiência com Deus de uma forma maravilhosa, porque não passou a servir a Deus apenas do que ouvia falar, mas agora os olhos dele ouvem. Que nós não estejamos andando dessa maneira, servindo a Deus apenas de ouvir falar. Muitos estão servindo a Jesus, talvez um Jesus histórico, como um homem que viveu na história da humanidade. Realmente, ele viveu. Mas ele não veio para ser apenas um personagem histórico, muito mais do que isso. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Cristo ressurreto dentre os mortos. Ele é aquele que se fez Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele é aquele que derramou a sua própria vida naquele madeiro para dar a mim e a você esta vida e nos libertar e nos purificar e nos redimir e nos reconciliar, glória a Deus, e nos tornar aceitos pelo Pai, aceitos por Deus, e nos levar a uma comunhão, nos proporcionar o privilégio de diariamente estarmos vivendo uma intimidade com Deus. Glória a Deus, glórias a Deus. Adoração sem paixão, sem calor, sem entusiasmo, não é adoração. Era muito comum olharmos para dentro do templo, em momentos de cânticos, aonde eles relatam passagens bíblicas, feitos maravilhosos, realizações maravilhosas. Muitas das vezes olhávamos para algumas pessoas, não havia paixão, não havia calor, não havia entusiasmo.
Era impressionante isso. As mãos abaixadas, alguns com as mãos dentro do bolso. O semblante cantava o cântico inteiro e o semblante não mudava. Isso demonstra que essas pessoas ainda não aprenderam a importância da adoração e juntamente não aprenderam a importância de ser um adorador, porque essas duas coisas não podem ser separadas. A importância de eu ser um adorador da minha adoração. Glória a Deus. O adorador é aquele que entra na presença de Deus. Ele sabe, ele tem um entendimento que ele está diante do único Deus vivo, todo-poderoso. E ele sabe que ele precisa entrar com ações de graças, com louvores. Ele precisa entrar com o quebrantamento da alma. Ele precisa declarar, a sua alegria. Ele precisa entrar com prazer, ele precisa expressar entusiasmo. Ele precisa se colocar como aquele que admira, como aquele que contempla o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que expressa através de todo o seu ser, porque um adorador é aquele que expressa a sua adoração através de todo o seu ser. E olha que tem cânticos. Levante as suas mãos e o adore. Está a pessoa com a mão no bolso, está com a mão para trás, está com as mãos abaixadas. Diga para ele que você o ama, aleluia. Oh, meu Deus. As portas do templo se fecharam, vão se tornar a abrir. E entenda que o adorador é aquele que adentra o santo dos santos, independente de estar no santuário ou não. E se ele já entendeu a importância de estar no santo dos santos, ele pode estar no templo, ele pode estar em casa, ele pode estar na rua, ele pode estar no monte, ele pode estar na praia, ele pode estar no campo. Ele sabe a importância que tem de se entrar no santo dos santos. E ele entra, e ele adora, e ele glorifica, e ele exalta a Deus. E meu querido, ele não abre mão de estar no santo dos santos. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha um efeito abençoado na sua vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, não é? Ele é autor dessa ministração que nós compartilhamos com os amados. E eu louvo a Deus por esta palavra. Louvo a Deus pela vida do pastor Hernandes Dias Lopes, assim como Hernandes Dias Lopes, assim como tantos outros pastores que são homens de Deus e são bênçãos de Deus, e que muitos deles são referenciais para a minha vida e para a vida de outros pastores. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê uma noite abençoada na presença dEle. E mais tarde, com os irmãos de nossa igreja, estaremos novamente à meia-noite orando pelo WhatsApp, intercedendo pelo país, pela nação, pela igreja, por todos aqueles pedidos ali que são trazidos diante de nós, e que a igreja tem realmente sido fiel a esse compromisso de estarmos ali orando e clamando. Alguns às vezes enfrentam alguma dificuldade, mas sempre temos irmãos que estão ali intercedendo, orando, que mantêm o fogo aceso, porque, meu querido, as portas da nossa igreja estão fechadas, mas eu glorifico a Deus, porque o fogo não se extinguiu, o fogo continua aceso. Glórias sejam dadas a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe, que a paz de Cristo seja sobre cada um de vós, que o amor de Deus seja derramado em vossos corações, que o Espírito Santo vos guie em todo o caminho, em toda a verdade, em toda a sabedoria. Assim nós oramos e assim os abençoamos, em o nome de Jesus. Amém e amém.
Um grande abraço, saudações em Cristo Jesus, deste pastor, Projeto Pedras Vivas, comunidade, ó Deus, que está aqui, Pai, para a glória de Deus, em Novo Horizonte, em Manilha. Nós bendizemos a Deus, porque Deus nos colocou aqui e Deus tem um propósito nesse lugar, cumprindo missões em nossa comunidade para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.